Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Chegamos no nosso último capítulo, no nosso último dia. No nosso último dia do curso aqui do Turistônio. E hoje o nosso capítulo vai falar sobre a junção de turismo e história. Esse nosso último encontro, ele vem mais para a gente revisitar alguns conceitos e trazer algumas diretrizes do que a gente pode estar aplicando dentro desse entendimento do eu turismólogo, né? Ou o eu guia de turismo, ou o eu técnico em turismo e áreas adjacentes, né? Se a gente quer um turismo mais consciente, que volte esses olhares para a própria comunidade, que desenvolva a comunidade antes, né, de desenvolver grandes empresários que vêm de fora, a gente tem que caminhar junto para que isso aconteça. E aí eu separei alguns pontos que a gente pode estar aplicando e entendendo isso como, né, turismo e história em transformação mesmo, né? Então o primeiro tópico que eu trouxe aqui é guias turísticos, guias de turismo e educadores de turismo informados e atualizados. Esse tópico ele é muito importante porque o contato das pessoas com o turista em si, ele vem de diversas formas, mas o mais pontual numa viagem, né, a passeio, a lazer, mesmo que pequena ou curta, é através dos guias de turismo, dos guias turísticos e dos educadores de turismo, que vão orientar as pessoas para onde seguir, de que jeito, qual a disposição da cidade, mapa e aonde conhecer. E ter essas pessoas, né, esses aliados do turismo bem informados, contando as histórias da cidade, trazendo as histórias reais, né, sobre esse momento, sobre o comércio e outros pontos, é muito importante porque traz credibilidade para aquilo que a cidade é e para aquilo que a cidade representa. No segundo tópico, a gente fala sobre roteiros temáticos históricos. Esse é um tópico que não agrada muita gente, porque quando fala história o pessoal acaba que não tá muito afim, mas é interessante de a gente aproveitar isso de uma outra forma, tá? Não precisa colocar todo mundo dentro de um ônibus e ir passando de ponto a ponto. A gente consegue elaborar roteiros temáticos, né, voltados para essas partes históricas com outras perspectivas. A gente não necessariamente precisa ficar engessado a uma fórmula, tá bem? O terceiro tópico eu trouxe o de narrativas autênticas. A gente sabe que cada lugar possui uma autenticidade, cada lugar é único, a experiência ela não vai ser a mesma e por mais perto que chegue, ela não é conclusiva. Então isso alavanca muitas outras coisas dentro do turismo, que é a experiência do turista dentro desse espaço. Então você vai contar, vai narrar a história daquele lugar, ela não precisa ser igual à história de outro, que também não precisa lembrar uma história de um outro lugar. Se ela propõe essas conexões, né, se ela faz essas inspirações, tudo bem você contar, faz parte disso. Mas se não tem, não precisa viajar na nave, não precisa. As histórias elas têm muito tempo de fundamento, né, de fundação ali, elas têm uma relação muito grande com diversos tipos econômicos, elas se desenvolveram e se elas existem até hoje é porque elas têm histórias interessantes e autênticas. O próximo ponto é a preservação do patrimônio cultural. Investir no patrimônio cultural é algo muito fantástico, né? Embora o pessoal começou a investir nesse tópico recentemente através de calendários de eventos. Então as cidades se preparam e elas desenvolvem eventos a partir desses calendários que valorizem o patrimônio cultural. Mas vale pontuar que nem todas as cidades abraçam esses tipos de eventos justamente pelo estigma de ser algo da cidade ou de ser algo da prefeitura. Então elas desqualificam o evento, o engajamento de tudo isso para simplesmente meter a boca, né? Então não funciona, não vá lá, não caia nessa pilha. Continue incentivando, vão encontrar pessoas que abracem, procure instituições que auxiliem nisso, faça divulgação, o elo para que isso dê certo, né? Para que a manifestação cultural, para que toda essa herança cultural continue se mantendo, é o vínculo com a sociedade. Então você aproximar os cidadãos, né? Os cidadãos ali dessa cultura faz toda a diferença. A gente tem isso muito bem exemplificado no norte, no nordeste e no sul do país. Então são coisas muito ricas e que a população elas perdem por desvalorizar e valorizar uma coisa que nem tá tão perto dela ali, né? Não tá tão próximo.
O outro são experiências interativas. Lembra, interativa não quer dizer tecnologia ou caro. Interativa a gente consegue transformar isso de outras formas, tá? Existem artistas plásticos que conseguem desenvolver obras interativas que simplesmente usam papelão. Então, vai da criatividade. Busque ali as pessoas capacitadas ali na sua região e atentem, né, a esses fatos. Olha, recomendações, ações de escolas que fazem manifestações, apresentações, tanto, né, para qualquer data comemorativa. Tudo isso pode contribuir de uma maneira muito boa para que você gere autenticidade dentro das ações, né, relacionadas ao turismo. Não necessariamente precisa ser aquele papelzinho falando, olha, a cidade é isso, foi fundada nisso. Dá para fazer muito mais que isso e a gente consegue fazer isso, principalmente com os recursos que a gente tem hoje. O outro tópico são eventos, festivais temáticos. Isso dá uma super valorizada no quesito da cultura da cidade, né? A gente tem outras conexões com isso, com a questão do aprendizado, porque muita gente pode não saber que aquilo representa a cultura daquela cidade, e aí é muito engraçado, bacana assim de conhecer, de entender as pessoas descobrindo um novo mundo a partir de um conhecimento histórico. Então invistam nisso também. E no caso de festivais temáticos, é possível que você faça sobre algo da sua região e tragam artistas locais da região para fomentar esse tipo de relação cultural, tá? Depois disso eu coloquei aqui a capacitação dos funcionários e profissionais de turismo da cidade. Se existe uma vaga para turismólogo, respeitem, né? As instituições respeitem essa vaga de turismólogo. Ah, mas a pessoa, ela é pedagoga, ela consegue desenvolver isso. Sim, mas ela não vai ter o olhar técnico que a gente tem para esse momento. E às vezes ela está tão intrínseca dentro de uma realidade ali, né, na questão do contexto escolar, de repente, que ela não consegue ver com outros olhos outras condições, outros acessos à cultura. Então, é sempre bom pontuar que se existe uma profissão, é porque aquela profissão é necessária, entendeu? Não é substituível e não cabe negócios, tá? Barganhas. Incentive profissionais de turismo, incentive os turismólogos, os técnicos, os guias, tá? Isso faz totalmente uma diferença gigante, porque se essas pessoas elas estão engajadas, elas trabalham engajadas e aí o retorno delas é para a própria cidade. Então é uma cadeia, é um ciclo e isso vai acontecer se vocês se atentarem a esse tipo de conteúdo. E aí depois, por último, é sempre estar atento aos feedbacks dos visitantes. E esses visitantes, eles podem ser tanto no contexto da cidade em si, quanto de outras. Hoje a gente vê uma movimentação, né, uma mobilização muito grande dos municípios para fazer parte, né, do eixo do turismo, justamente para poder receber verbas, né, de instituições federais, né, do estado, para estar movimentando, né, incentivando o turismo. Só que, às vezes, esse retorno ele não vem para a própria comunidade. Então, vai trazer um show, sei lá, aqui para o interior de São Paulo é muito forte a questão do sertanejo. Então, aí vai vir e vai trazer um show de trap, por exemplo. Você já sabe que não vai ter adesão da população em si, né, dos cidadãos, né, daqui da cidade. Eles vão trazer pessoas da região que aí vão fazer parte desse conglomerado, que é bom também, mas o foco não era esse, né? Então, assim, tem que ter discernimento, tem que entender, tem que ouvir, tem que saber se adaptar, que não dá para você querer cobrar na alimentação de um festival aqui pequeno o mesmo valor que cobra num festival que é totalmente desproporcional, né? Gigantesco, internacional. Então, tem que trazer algumas realidades, né? E dentro do turismo, a gente meio que caminha com outras áreas. Então, a gente tem acesso a conhecimento de hotelaria, a gente tem acesso ao conhecimento do setor de eventos, a gente tem acesso à questão de transporte, à questão de segurança. Então, isso tudo vem bem a calhar pra gente, até para entender como funciona, de que maneira conduzir o espaço e aplicar isso da melhor maneira possível. Eu sempre vou puxar a sardinha aqui para a parte do turismo responsável, justamente para que a gente cresça junto e estabeleça, né, uma conexão muito forte com as pessoas, porque a manutenção e o cuidado da cidade, o prefeito ele vai fazer a partir dos recursos, mas quem de fato cuida do ambiente, quem de fato cuida da cidade para que ela um dia possa ser boa para o turista, somos nós.
né? A gente que tem que respeitar o espaço, usar aquele espaço, usufruir, achar que é um lugar bacana, um evento bacana, ter esse zelo, esse cuidado. E aí, a partir disso, as outras coisas elas acabam se acrescentando no processo. E todo mundo ganha, né? Todo mundo vai sair ganhando e feliz nessa história. Então aí eu coloco que, para finalizar, essa maneira de juntar, né, o turismo, a história e o patrimônio, ela fortifica demais essa relação e traz muito mais benefícios do que malefícios. A gente vai conseguir evoluir, a gente consegue valorizar as pessoas, a gente consegue incluir essas pessoas, a gente dá voz para essas pessoas, utilizando justamente desse eixo, né? A história, ela vai vir com o contexto, com os fatos, o turismo ele viabiliza essa conexão e aí eles vão trazendo junto disso tudo a manifestação que é o patrimônio. E aí é a melhor coisa, né? A gente tem um patrimônio cuidado, a gente tem pessoas zelando por esse patrimônio e aí a gente consegue avançar para que as próximas gerações também tenham a oportunidade de conhecer e desfrutar desses espaços. Lembrando que patrimônio também vale para outras coisas, viu, galera? Não é só estátua, não é só ambientes comuns, não é só espaços, né, do centro. Também vale para natureza, vale para praças, vale para parques, vale para um monte de outras categorias que incluem isso como patrimônio. Certinho? Foi um prazer ter vocês aqui. Se tiverem mais alguma contribuição, podem colocar ali no nosso link, façam contato e aí, estamos abertos, tá bem? É só vir. Falou? Tchau, tchau.